O canal Aqui Tem História apresenta o Capitão do Mato, o homem pobre que caçava os negros escravos. Uma das figuras mais conhecidas na repressão aos escravos no Brasil foi a do Capitão do Mato. Mas quem foram os Capitães do Mato? A função de Capitão do Mato surge na sociedade brasileira em meados do século XVII, após a destruição do Quilombo do Palmares. Os Capitães do Mato eram geralmente escravos libertos e homens brancos pobres endividados. O literato Machado de Assis também retratou a figura do Capitão do Mato Branco em seu conto Pai contra Mãe, publicado em 1906 no livro Relíquias da Casa Velha. O protagonista Cândido Neves é um homem branco e pobre que por conta de suas condições sociais obriga-se a levar a vida nesta função. Já na situação dos escravos libertos, garantiriam uma posição social superior à dos que permaneciam escravos e mesmo de pobres livres, já que estavam mais próximos dos senhores ricos. Por outro lado, a origem escrava dos Capitães do Mato inflamava ainda mais a ira dos cativos contra esses caçadores, já que no passado estiveram em uma posição social semelhante. O Capitão do Mato não era muito querido na sociedade colonial e imperial brasileira. Alguns Capitães do Mato não trabalhavam em específico para um senhor de engenho. Eles eram contratados para determinados serviços e recebiam por escravo capturado e entregue ao dono da fazenda. Esses trabalhavam de forma autônoma sem vínculo com o senhor de engenho. Havia inúmeras denúncias de que os Capitães do Mato roubavam escravos que não haviam fugido para poder entregá-los a seus senhores e conseguir o pagamento, burlando assim a regra de confiança entre senhores e capitães. Em alguns casos, os Capitães do Mato matavam cativos inocentes, gerando prejuízos aos proprietários dos escravos. Com os Capitães do Mato, os senhores de engenho e as autoridades portuguesas pretendiam impedir fugas das fazendas e também impor o medo nos escravos caso tivessem interesse em fugir de seus cativeiros. Em virtude de sua função, o Capitão do Mato era um personagem de muita importância para a garantia da estabilidade social na colônia. Sem ele, possivelmente as fugas de escravos teriam sido ainda maiores, o que impedia a continuidade de existência da escravidão no Brasil colonial e imperial. A atuação dos Capitães do Mato era regulamentada por normas específicas que refletiam o contexto escravocrata da sociedade da época. A legislação colonial estabelecia regras que definiam o papel e os limites de atuação desses capatazes. Uma das principais leis que regulamentava a atividade dos Capitães do Mato era a Lei de 10 de junho de 1835, conhecida como Lei dos Capitães do Mato. Essa lei estabelecia as condições sob as quais os Capitães do Mato poderiam atuar, determinando, por exemplo, que eles deveriam ser registrados e autorizados pelas autoridades locais. Além disso, a legislação colonial também estabelecia as punições para os escravizados fugitivos e para aqueles que os ajudassem. Os escravizados capturados pelos Capitães do Mato poderiam ser punidos com castigos físicos e até mesmo com a morte, enquanto aqueles que auxiliassem os escravizados fugitivos poderiam ser igualmente punidos. Segundo o relato de um militar do período colonial da coroa portuguesa, o Capitão do Mato era necessário para a segurança interna dos povos e ao domínio dos senhores sobre os escravos, que de outro modo ou todos os escravos fugiriam e se rebelariam. Sua atuação serviria ainda para que os escravos não se levantassem contra os senhores de engenhos, devendo-se aos Capitães do Mato a segurança e tranquilidade interna de toda a colônia, e da sua subsistência. A existência do Capitão do Mato na história colonial e imperial mostra que a violência foi uma das características mais marcantes da formação da sociedade brasileira. Contra os negros, os Capitães do Mato defendiam os interesses dos senhores de engenhos e dos mais afortunados contra os escravizados. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal e ative os sininhos das notificações e até breve. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Emília Viotti da Costa.